O César que está falando. Prazer em revê-los por aqui pela rede. Mais de uma semana assim a gente está junto aí por causa de feriado, né? Então vamos continuar o nosso processo de estudo. Esses 3 últimos módulos ele fala só da União Europeia. Então nós vamos esmiuçar esse primeiro módulo e depois os outros 2 na próxima aula e fechar para a gente fazer as atividades, tá bom? Mas hoje nós vamos falar dele e as atividades posteriores depois que vocês estudarem esse módulo. Vamos lá. Então, a gente está falando da regionalização da Europa. No último módulo nosso, nós falamos sobre o espaço físico europeu, né? O relevo, os rios, a regionalização de acordo com os critérios físicos. Agora a gente vai mexer com as questões de aspectos econômicos e históricos dentro do espaço. Bem, quando se fala de região, a gente tem a Europa dividida dessa forma, né? Os nórdicos, ali no norte, que também é chamado de Europa setentrional, que é essa parte azulzinha aqui. Embora está pintado de azul, mas era para ter pintado de outra cor aí, por causa da questão marítima e tal. A parte que a gente chama do Mediterrâneo, que é do sul, que é ligado ao mar Mediterrâneo. A Europa ocidental, né, que são aqueles países que foram influenciados principalmente, não só pela questão física, mas pela questão da época histórica. E o leste europeu, chamado de Europa Oriental. Então, se a gente for olhar do ponto de vista, a gente tem essa configuração das regiões europeias. Bem, e aí a Europa passa por uma questão de unificação, tá, gente? Como nós vimos no módulo anterior, antes de começar a Europa, o que falava de Guerra Fria, de globalização, passamos por 2 guerras mundiais, né? Nas 2 guerras mundiais, há uma configuração na Europa diferente em relação à reorganização do espaço. Num primeiro momento da Primeira Guerra, existia uma série de impérios na Europa. O Império Otomano, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, que eles se dissolvem por umas questões da Primeira Guerra, acho que vocês já estudaram isso em História, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. A aliança ligada às questões da Alemanha, junto com a Itália no Império, se eu não me engano, Austro-Húngaro. Com a perda na guerra da Alemanha, ela teve que assinar o tratado para entregar suas colônias que ela explorava, o chamado Tratado de Versalhes. Então há uma outra mudança na Europa. Na Segunda Guerra, com a invasão à Polônia deflagrando a Segunda Guerra, usando as teorias do determinismo geográfico, há uma nova organização do espaço europeu. E aí, nessa Segunda Guerra, quando há o final dela com a vitória dos aliados, e há uma divisão da Europa pelo ponto de vista econômico e histórico, o Plano Marshall foi importante para salvar os países europeus. Tanto do lado ocidental, mas do lado oriental não era Marshall, era o Comecon, né, que era a Comunidade Mútua Econômica. Mas eles foram importantes para tentar realinhar. Só que a Europa queria também se desvencilhar, principalmente a parte ocidental dos Estados Unidos, que era uma potência econômica e militar da época. Então, eles queriam se unificar logo depois da guerra, tanto os que eram do leste europeu quanto os do ocidente, para se tornar um centro de poder melhor, mas tinha que, vamos dizer assim, diminuir as tensões entre eles, né? Então, essa primeira forma vamos dizer assim, de tentar unificar a Europa foi a partir da criação da OSCE, que é a Organização Europeia da Cooperação Econômica, né? Foi um primeiro passo para se dar para unificar os países. E a primeira unificação, vamos dizer assim, quando os países começaram a fazer essas relações, foram esses países aí, chamados Benelux, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, que tinham o objetivo de intensificar a troca, os mercados entre eles para reconstruir. Isso, mesmo com a ajuda do Plano Marshall, eles tentando, vamos dizer, crescer
a partir do que eles tinham de recursos. Logo após, em 51, a França, a Alemanha Ocidental e a Itália se juntam a esses países, formando 6 países, né? Chamada aí a Comunidade do Carvão e do Aço. Por que Comunidade do Carvão e do Aço? Porque esses países eles tinham grande quantidade de recursos, né? Esses recursos, tanto aço como carvão, foram muito importantes no processo de industrialização deles, né? Então, eles utilizaram esse nome para poder integrar as questões ligadas à questão econômica. Bem, então já tinha 6 Europa. Nessa integração, Schuman, que era chamado Robert Schuman, né, que era um arquiteto importante, ele usou umas ideias inspiradas em Jean Monnet para tentar unir a integração europeia, ou seja, fazer com que os países pudessem deixar de lado seus problemas, né, e crescer economicamente. Por quê? Porque a Alemanha e a Itália lutaram em lados diferentes, né? Então, Schuman procurava que a Europa, ele dizia que é necessário antes criar uma solidariedade entre eles. E ele buscava essa questão econômico-política para evitar que amanhã esses países pudessem ter novamente conflitos e gerasse uma nova guerra. E esse objetivo acabou unindo esses países. Então a Europa começou a se integrar por esse processo. Isso tudo em tratados, tá? E aí, em 1957, assinado o Tratado de Roma em Roma, né, na Itália, e eles fundam 2 grandes coisas importantes para a integração europeia. Primeiro, a Comunidade Econômica Europeia, que vai tratar as questões ligadas ao mercado comum. Aí a gente vai lá em bloco econômico, gente. Mercado comum. Lembra da integração? União Europeia, União Aduaneira, Mercado Comum, Zona de Livre Comércio e União Aduaneira. União Econômica Monetária, desculpa. E eles criam um mercado comum, e nesse mercado comum eles usam aquela política chamada das 4 liberdades. Qual seriam as 4 liberdades? Circulação de mercadorias, pessoas, serviços, capitais. Esse era o objetivo, né? Criando dentro ali de uma união aduaneira. Então, essas 4 liberdades foram importantes nesse processo. E cria a Euratom, que era a comunidade de energia atômica. Por que também criou isso também? Por 2 motivos. A questão política, a Europa se utilizava muito energia atômica, muito urânio, né? Só que eles também, por uma questão de rivalidade que houve durante a Guerra Fria, eles poderiam usar esse urânio não só para fazer energia, para fins pacíficos, poderiam usar para fins militares e fazer bombas nucleares e um atacar o outro. Então, a Euratom tinha o objetivo dos países usarem o urânio só para questões de desenvolvimento, tá? E aí em 65 eles fazem uma fusão, né? Essa fusão junto com os executivos fazem com que o Tratado de Roma tenha mais outros países aderindo a ele, a Dinamarca, o Reino Unido, a Holanda, depois a Grécia em 81 e depois Portugal e Espanha em 86. E aí a Europa foi aumentando o número de países dentro de um bloco. Lembrando que era um mercado comum. Vamos lá. No primeiro momento, o euro circulou, vamos dizer assim, de maneira só em pregões eletrônicos. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre o euro. Dentro desse processo, há um chamado espaço Schengen. O que é isso, gente? Países que pertencem fora do bloco, né? Esses países que não pertenciam à União Europeia, essas pessoas poderiam circular livremente, né, por países membros, desde que fosse por motivos de trabalho ou turismo. Então, eles não estariam sujeitos a nenhum controle, né? Então, por exemplo, países que estão ali, Letônia, Lituânia, o livro também está mostrando isso lá.
Polônia, que são países que fazem parte do espaço Schengen. Esses países estão no leste europeu, alguns deles não pertencem à União Europeia, mas eles têm a livre circulação de pessoa, né? Não só de mercadoria para outras nações que pertencem à União Europeia. Então, o objetivo desses países era um dia ingressar e ser membro da União Europeia, né? Então, foi formado dessa forma. O euro, como eu disse, foi realizado lá a partir do Tratado de Maastricht, com a possibilidade de ter uma moeda única. Ele foi lançado em 1999. No primeiro mês ele funcionou só no pregão eletrônico, mas a partir de 2002 ele passou a ser colocado para a população em forma de cédulas introduzido na economia. E passou a ser uma moeda poderosa no mundo para concorrer com o dólar. O dólar até então concorria em todos os mercados, e hoje o euro ele é uma moeda poderosa. Se a gente for perceber, hoje o euro bate quase R$ 6 em relação ao real, né? Você vê, em relação ao real, o euro é mais valorizado que o dólar, por exemplo, tá? Alguns países não adotaram o euro por questões econômicas e autonomia. Aqui eu botei alguns, mas os principais, mesmo que a Dinamarca, Reino Unido e Suécia, então eles, para manter sua independência dos seus bancos centrais, né, e não correr nenhum tipo de risco, eles faziam com que pudesse se manter fora da zona do euro. Então, por quê? Porque eles poderiam mexer na moeda, nas taxas de juros, a hora que eles quisessem, emitir papel moeda, e dentro da União Europeia, não. Eles tinham que seguir a regra dos países todos, uma mesma regra, né? Então, por isso. Um outro ponto importante no Tratado de Maastricht foi a cidadania europeia, né? Que está ligado principalmente aos indivíduos em morar nos países, sem discriminação da sua nacionalidade, será uma importância. A política externa e segurança comum, né? A vontade de influenciar, representar, a integração de políticas de segurança, tudo isso era ligado à comunidade. E um outro, a segurança da política de segurança e defesa, que estava relacionada às questões principalmente de países que eram mais, vamos dizer assim, tivessem segurança menor, então, ou não tão fortalecido. Então, essas políticas foram importantes para que os países pudessem ser mais integrados e um ajudar o outro. Então, o euro também teve essa importância lá. O euro, a zona do euro e os países da União Europeia se ligando nesse sentido, né? Vamos lá. Outros tratados foram importantes dentro da integração da União Europeia. Um primeiro deles, em 97, na ordem cronológica, né? O de Amsterdã, na Holanda, que ampliou os poderes, vamos dizer, do Parlamento Europeu. Nós já vamos falar das instituições europeias, para buscar uma circulação maior de pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, a proteção ao meio ambiente, a geração de empregos. É bom lembrar que em muitos países da Europa, quase que a igualdade entre homens e mulheres é 50%, diferentemente daqui na nossa região, né? O Tratado de Nice, na França, que o objetivo era tentar institucionalizar a ação do euro como moeda única para que nenhum outro país pudesse só usar só o euro. Então, mesmo ele circulando, ele seria só a moeda referência. E o Tratado de Lisboa, em Portugal, que tinha o objetivo de que os países da União Europeia pudessem ter uma política externa mais poderosa, mais forte, tratar questões não só econômicas, mas também questões ligadas absolutamente a fenômenos físicos que podem atrapalhar também questões econômicas e desenvolvimento da sociedade, como a questão climática, como a sustentabilidade, ou como os recursos naturais. Então, esses tratados foram incorporados também dentro da União Europeia. Bem, diante disso, a Europeia cria as instituições para organizar todos esses países dentro dele. Então, o principal objetivo das instituições era definir leis e políticas para todos os países que participavam. Vamos lá. O primeiro deles é o Conselho Europeu.
né? Olha lá, o Conselho Europeu, que reúne os chefes de estados, né, para definir sua agenda política. Qual a prioridade do Conselho Europeu? A prioridade do Conselho Europeu é decidir orientações, prioridades políticas, mas não aprova a legislação, ou seja, ele só orienta, né, e trata de questões que não podem ser resolvidas. Né? Tem uma política externa diferente, e também ele nomeia candidatos a altos cargos, como o Banco Central Europeu, por exemplo, da Comissão. Ele tem esse poder. Dentro do Conselho, vamos ouvir que tem questões para a gente fazer relacionadas a isso. O Conselho Europeu ele se reúne algumas vezes, como a gente coloca lá, como o livro diz, algumas vezes, né, geralmente umas 4 vezes por ano, né? Esse conselho se reúne e ele tenta, dentro de um consenso, decidir ou por unanimidade, por maioria, o que vai ser votado. O outro instituição importante é o Conselho da União Europeia. Esse é composto de ministros, né, de cada país, e eles aprovar a legislação e coordenar a política, né? Estão habilitados a assumir compromissos em relação às medidas que forem feitas lá, né? Então, o que forem feito lá no Conselho é importante. Então, o Conselho da União Europeia, juntamente com o Parlamento, é o principal órgão de decisão da União Europeia. Você junta o Conselho com o Parlamento, que são os deputados, vamos ver agora, vocês vão ver que acontece. E o Parlamento é composto por deputados. Aqueles deputados são eleitos a cada 5 anos pelos cidadãos europeus, e lá onde vai ser feito aquelas leis dentro do Poder Legislativo, para que essas leis possam ser aprovadas, né? Uma outra instituição importante é a Comissão Europeia, que tem os comissionários que são importantes para cada país, onde eles elaboram os orçamentos anuais, né, que devem ser aprovados pelos políticos do parlamento e pelo conselho, e define as prioridades do parlamento, né, juntamente com o conselho do parlamento, para zelar os acordos e cumprir todos os acordos econômicos que a União Europeia tem. Então, a Comissão Europeia é importante. O Tribunal de Justiça Europeia, que interpreta as leis que vão ser aplicadas, né, e garantir que todos os países do bloco cumpram essas leis, né, independente das relações diferentes que eles possam ter, cada um na questão jurídica, mas segue uma lei. Então, em determinadas circunstâncias, por exemplo, os direitos forem violados, pode-se recorrer ao Tribunal de Justiça Europeia, porque é para ser julgado no contexto do bloco. E o Banco Central, né, gente, europeu, que ele é responsável pela moeda, né? É ele que controla a inflação, é ele que estimula o crescimento econômico, é ele que faz com que veja as taxas de juros. Então, ele é formado pelos presidentes dos bancos centrais, que reúnem que elege um presidente do bloco, né, dessa organização que é a União Europeia, e esse que representa todos os países em reuniões da União Europeia, né, dentro dessas instituições. E elas são importantes. Por isso, gente, que a Europa se tornou, ou melhor, a União Europeia, né, os países da União Europeia se tornaram uma potência, um centro de poder, devido a todas essas articulações que eles fizeram. O bloco começou a ser ampliado a partir de 95, né? Aí virou a Europa dos 15 com a adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia. Em 2014, entraram os países que pediram entrada, que pertenciam ao leste europeu, ou como hoje até outros países pedem, aqui, ó, esses em vermelho aqui, por exemplo, são os que estão candidatos ainda a entrar, mas muitos países participam da União Europeia. Então, por exemplo, Letônia, não esqueceu, Eslovênia, Polônia, República Tcheca, Hungria, países que eram do leste europeu e hoje também fazem parte da União Europeia. Outros pedem isso também para entrada, mas aí tem discussões com o Conselho, o Parlamento e tal. Bem, e aí vem o caso do Reino Unido, né? O Reino Unido, ele decidiu sair da União Europeia, Brexit,
significa saída do reino do bloco econômico. Ele decidiu sair em 2016. Ele realizou um plebiscito sobre esse tema. O que é um plebiscito, gente? É uma consulta popular que é feita. Essa consulta, ela faz com que os cidadãos votem sobre um determinado tema, e eles decidiram pela saída da União Europeia. Por quê? Porque eles alegam que poderiam crescer fora do bloco da União Europeia devido às suas questões econômicas, já que o Reino Unido ele não participa da zona do euro, tá, gente? Ele não participa, como eu falei lá atrás. Ele tem a sua moeda própria, que é a Libra. Só que, como a Europa tem uma questão ligada à crise migratória, muitos imigrantes que fugindo da Ásia, da África, de guerras, de fome, de guerras religiosas, de uma série de coisas, de catástrofes, procuram a Europa para viver. Uma grande maioria entram de maneira ilegal. E um dos temas que a União Europeia tem importante é receber esses imigrantes, né, e dar dignidade, cidadania para essas pessoas. Está lá escrito obedecer esses acordos internacionais, né, que foram dessas pessoas que estão querendo se reconstruir a vida. E me parece que o Reino Unido não quer mais isso. Então há um movimento muito grande, principalmente lá no Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, para que o que a gente chama de ultranacionalismo, são aquelas pessoas que lutam pelos seus países, acusam os imigrantes de se aproveitar de uma série de coisas. Então, esse ultranacionalismo ligado ao que eles dizem que os imigrantes modificam a cultura, não pagam imposto, prejudicam a questão do mercado, fazem com que esses argumentos deixaram crescer dentro da relação ligada ao governo. E outra coisa, eles não querem mais receber imigrantes numa clara, vamos dizer assim, vamos ouvir lá, numa clara relação ligada à xenofobia. A crise, principalmente da zona do euro, e a xenofobia, não esqueçam disso, criam esse tipo de problema. Então, a crise pode acontecer. Então, eles saíram do bloco, só que é o seguinte, a saída não é de uma vez, ela é gradual. Na verdade, eles pediram sair dali, mas ficou nessa indecisão o tempo todo. Só agora, em janeiro de 2020, que de fato eles votaram pela saída do bloco, e eles vão saindo gradualmente, e esperam-se que até final de 2020, para 2021, eles já não fazem mais parte da União Europeia. Mas com toda essa confusão da pandemia, não sabemos como vai ficar isso. Então, o Reino Unido deve caminhar sozinho. Só que algumas coisas ele vai precisar resolver, principalmente a questão ligada às Irlandas. Que existe uma Irlanda, que é um país membro da União Europeia, né? E outra que é a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, né? E tem uma relação deles complicada na negociação, mas foi um primeiro país. Mas, no geral, a União Europeia ela cresce, né? E eu acho que, se você for olhar de um ponto de vista de concepção, acho que o Reino Unido deve perder aí. Mas, segundo eles acham que não vão perder. Mas a questão aí é tipicamente social. Eles estão sendo no bloco da União Europeia por outras questões. Não é questão só econômica, tá? Vamos lá. E essa aqui, gente, é a bandeira da União Europeia, tá? Essa bandeira é que faz com que a União Europeia seja a marca da União Europeia para o mundo, quando eles vão fazer negociações com outros países do mundo, com outros blocos e tal. A União Europeia hoje tem 28 países, tá? Ela, como desde a gente falou desde o começo, ela foi se integrando e hoje ela tem 28 países, pode ter mais, vai ser de acordo com as relações econômicas e políticas, tá bom? Então, gente, é isso. Agora eu vou pedir a vocês que vocês façam um exercício que eu botei na plataforma e na nossa próxima aula nós iremos falar do capítulo 6 e o 7, que é muito rápido e fácil, sobre os espaços geoeconômicos da União Europeia, que é o setor de economia, o setor urbano, o setor agrário, e vamos falar sobre as questões
ligada às políticas, principalmente que os países poderosos ocidentais na União Europeia têm. Por exemplo, a França, o Reino Unido, a Alemanha tem. É muito tranquilo. As grandes empresas multinacionais que eles possuem e tal. Tá bom? Então, obrigado. Qualquer dúvida é só me chamar no celular e a gente vai falando sobre a matéria, tá bom? Então, a partir disso aí, esse slide fica com vocês aí no plural e faça um exercício que vai abrir para vocês sobre a questão da União Europeia, tá bom? Obrigado, tenham uma boa aula.